Irmãos, que Deus, Espírito Santo, que mais uma vez trouxe todos nós aqui à sua casa, nos conduza quando nós queremos meditar na sua palavra, principalmente nesse evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Os irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir uma das histórias, que Jesus contou. Eu quero lembrar aqui como é que foi essa história, para a gente pensar um pouquinho sobre ela. Jesus fala de um administrador desonesto. Podemos chamar um gerente, né? O cara tinha lá suas terras, ou o seu negócio, e denunciaram para ele que o gerente estava sendo desonesto. E ele chamou o cara e falou: olha, presta contas aí, porque você vai ser demitido. E aí ele pensou assim: eu não vou trabalhar na roça. Provavelmente nunca tinha trabalhado, não era a vocação dele. E ficar pedindo esmola também eu tenho vergonha. Então eu tenho que ver o que eu vou fazer na minha vida. E aí ele teve uma ideia. Ele chamou as pessoas que deviam, dinheiro para o seu patrão e começou a dar desconto para eles. Você deve 100 barris de azeite, Vou colocar 50. Você deve 100 sacos de trigo, coloca 80 aí, Foi dando desconto nas dívidas, por conta própria. Por quê? Porque aí ele sabia que quando ele fosse demitido, de certa maneira, essas pessoas estariam devendo um favor para ele. Quem sabe poderiam dar um emprego para ele, ou ajudar ele na dificuldade. E aí, isso também chegou aos ouvidos do patrão, e certamente o texto não diz, mas ele foi demitido de qualquer forma. Mas o que surpreende a gente é que o patrão elogia a esperteza daquele administrador. Fala, poxa, esse cara foi esperto. Então, quem está contando essa história é Jesus. E a gente pode perguntar assim: poxa, Jesus está elogiando a desonestidade? É isso que Jesus está fazendo? Não, claro que não. E Jesus mesmo faz aplicação. Ele diz aqui no texto, vou achar aqui rapidinho. Porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Então Jesus está dizendo: você está vendo como esse pessoal, aí ele está falando agora entre filhos de Deus, os que creem no Deus verdadeiro e os que não creem. Filhos do mundo são os que não creem no Deus verdadeiro. Olha como eles são espertos nos seus negócios. Então Jesus está querendo mostrar para a gente, nós temos que, olhando para o mundo, aprender com a dedicação e a prudência que as pessoas do mundo têm nos seus negócios. Ele não está falando que sejam desonestos como eles, mas está falando que imitem a esperteza dessas pessoas. Se aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro se esforçam tanto pelas coisas passageiras, coisas que não vão durar, quanto mais nós, filhos da luz, os que creem em Jesus, devemos nos dedicar às coisas eternas, ao reino de Deus. Eu quero dar exemplos. Pensem aqui comigo. Todo mundo já viu o que eu vou dizer aqui. Na época de Jesus, eu falei antes, os fariseus, os religiosos da época, estavam ouvindo Jesus ali. Eles eram muito dedicados à sua religiosidade, mesmo que de maneira equivocada, ao ponto de chegar a condenar Jesus à morte. Mas eles eram muito dedicados. Alguns deles, como eu disse, também eram desonestos. Um exemplo, o apóstolo Paulo escreveu a carta a Timóteo, que a gente ouviu hoje. Ele era um desses fariseus. Ele achava que quando ele estava matando cristãos, ele estava servindo a Deus. Ele se dedicava a isso. Então Jesus mostrou que ele estava no caminho errado. Agora vamos passar para hoje. Vejam, meus irmãos, empresários
artistas, atletas, investem muito, investem tempo, investem dinheiro, investem talento para alcançar os seus objetivos. Né? Veja quanto se gasta em propaganda, quanto que se gasta para melhorar, às vezes, uma empresa, quanto um atleta investe, né, de treino, dedicação, etc. Olhem, nós vamos ter o ano que vem eleições. Como os candidatos a cargos políticos se dedicam dia e noite, né, para conquistar votos. Um outro exemplo, vocês veem em todas as áreas da ciência, né, medicina e outras, cientistas que às vezes passam a vida inteira pesquisando e se dedicando para descobrir alguma coisa que vai beneficiar a humanidade. Né? Às vezes são anos e anos de pesquisa para descobrir algo que vai ajudar, por exemplo, a curar o câncer, né? Ou algo que vai ajudar na questão da energia limpa, ou qualquer outra coisa, né? Remédios novos e coisas que fazem bem para a humanidade. Então, a gente não pode negar. Muitas das pessoas do mundo são sábias, são dedicadas, usam estratégia. E não esqueçamos, né? O mundo é de Deus. Deus dá, mesmo quem não crê nele, sabedoria. Né? Quantas coisas nós usamos e desfrutamos que foram criadas por pessoas que não são cristãs. Mas Deus as usa também para o benefício de todos. Então, Jesus está dizendo assim, agora vocês tenham a mesma dedicação que essas pessoas têm, mas para aquilo que realmente importa, o reino de Deus. Ele convida então a gente a usar bem as riquezas que a gente recebe nesse mundo. Riquezas, não é só dinheiro, né? Tempo, dons, capacidades, o corpo da gente, a mente da gente e também nosso dinheiro, os nossos bens. Usar para quê? Para fazer amigos para a eternidade, para fazer amigos para Deus. Ou seja, usar tudo que Deus nos dá pela causa do Evangelho. Porque a verdadeira riqueza, Jesus diz, não está aqui, está no céu. Estava pensando, né, ontem conversando com o Otto, né, falando aqui um pouquinho da reforma que atrasou, não porque a diretoria quis, né, mas a pessoa que presta o serviço para nós não terminou a parte dela. Mas falando aqui um pouquinho do que a gente quer fazer e tal, né, mas pensando também, esse tempo do jeito que está, vai fazer 50 anos, né? A gente vai fazer uma reforma, talvez vai durar mais 50 anos, sei lá quanto. Mas, um dia, não vai mais existir esse tempo. Ou se ele existir mais 100 anos, eu acredito que nenhum de nós vai estar aqui para ver. Né? Porque isso aqui tudo é passageiro. E nós também. Né? Então, Jesus está dizendo, vamos investir no que dura para sempre. Né? E aí tem uma promessa maravilhosa de Jesus. Ele disse, quando as riquezas terrenas não tiverem mais valor para nós, ou seja, quando a gente partir desse mundo, né, que aí não importa se você tem 1 milhão na conta ou R$1 na conta, você não vai levar nada. Ele diz, quando essas riquezas do mundo faltarem e não tiverem mais valor, nós vamos ser recebidos lá no céu por aqueles que nós conhecemos e nós abençoamos com o Evangelho. Ou seja, as pessoas que se tornaram amigas de Deus e nossos irmãos na fé, porque nós investimos sendo cristãos sábios e fiéis no reino de Deus. E o próprio Deus vai receber a gente lá com alegria. Então a pergunta é, vocês acham que tem um tesouro maior do que esse? Então, meus irmãos, verdadeira sabedoria é a gente usar tudo o que a gente tem, tudo o que a gente é, para que o perdão, o amor de Deus em Jesus chegue a mais pessoas. E se até aqui
Você, avaliando a sua vida, você acha que você não fez isso bem feito? Você não usou os dons, os recursos que Deus deu para você da maneira certa? Ainda há tempo. A gente pode sempre buscar arrependimento, buscar perdão e buscar a orientação do Senhor. Sempre Deus nos dá mais uma oportunidade de fazer o que é certo, de seguir a sua vontade em vez da nossa. Seguindo o nosso texto, Jesus fala sobre fidelidade. Ele diz que quem é fiel no pouco será fiel no muito. E aqui, novamente, talvez vocês conhecem histórias de pessoas, algumas são bem conhecidas, eu não vou citar nomes aqui, mas eu já vi histórias, né, de empresários e artistas, atletas, que começaram bem lá embaixo, né? Às vezes, eu já ouvi história, o cara começou lá numa empresa como, né, antigamente falava office boy, né? Nas cidades grandes, office boy era aquele rapazinho que de bicicleta ou a pé ou de moto pegava os documentos que tinha que levar para o banco, né, e tal, não tinha internet, então o cara começou como office boy na empresa, mas ele foi tão dedicado, tão fiel, que ele foi promovido. E ele continuou fiel e foi promovido de novo. Continuou fiel, fazendo as coisas bem feitas, e às vezes chegou a gerente da empresa, né? Tem muitos casos assim. Quantos professores, né, começaram lá como estagiário, estagiária, de repente hoje são coordenadores, diretores de escola. Tem muitos exemplos. Então, meus irmãos, Jesus fala na vida de fé também. Se Deus deu pouco para você, seja fiel no pouco. E o objetivo não é a gente ser promovido, mas Jesus fala, se você for fiel no pouco, você vai ser no muito também. Mas se você já for infiel no pouco que você tem, como é que você vai ser fiel se Deus te der muito? Muito o quê? Não importa. Muito tempo, muito dinheiro, muitos dons. Né? Então, vamos refletir um pouquinho. Como é que nós estamos administrando o que Deus deu para a gente? Eu vou ler as perguntas e você faça ela para você mesmo. Como está a minha vida de testemunho de fé? Eu sei falar de Jesus para as pessoas, falar o que eu creio. A minha casa é um lar cristão? Como é que é isso? A gente já falou várias vezes sobre isso. A gente lê a Bíblia em casa, a gente lê o devocionário, a gente ora, a gente fala para os filhos como é importante a Bíblia e como é importante estar na igreja. Outra, eu uso o meu tempo em coisas que agradam a Deus. E aqui é bem claro isso. Não é só vir à igreja que agrada a Deus, mas assim, eu uso o meu tempo durante o dia a dia em coisas que agradam a Deus, um trabalho honesto, uma diversão sadia. Eu uso o meu tempo para descansar o corpo também que Deus me deu, né? E assim por diante. Outra, eu coloco os meus dons a serviço do Senhor ou eu escondo esses dons? E esses dons a gente fala assim, seja aqui na igreja ou fora. Eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Se tem pessoas aqui com dom para ser professor de escola bíblica, que tal botar em prática, ajudar a igreja na educação das crianças? Eu sempre falo para o pessoal do coro masculino, né? Muitos saíram e tal, alguns por problemas de doença. Eu falo para eles assim, vamos recrutar mais uns homens para cantar, né? Quanto mais tiver, ficando mais bonito. Talvez alguns homens que estão aqui poderiam cantar no coral, tem esse dom. E aí, vamos usar? Ou vamos esconder? Né? Só para a gente refletir. Outra pergunta. Os meus bens, aquilo que Deus me dá, meu corpo, eles são usados para a glória de Deus, para coisas que agradam a Deus e também fazem bem para o reino de Deus? Outra, eu tenho servido ao próximo como se eu servisse a Jesus? A gente ouviu na leitura do Antigo Testamento o contrário, né? Pessoas se servindo dos outros, né? Se aproveitando dos pobres e tal. A gente serve ao próximo pensando assim, eu estou servindo a Deus quando eu sirvo o próximo?
servir a Deus sempre está ligado com a gente servir os outros, uns aos outros, né? Então, meus irmãos, tudo que a gente tem, na verdade, que no mundo é emprestado, né? Por Deus. A gente é apenas administrador, como aquele homem da história, mordomo. E Paulo lembra para nós, lá em Romanos 12, que a vida inteira da gente é um culto a Deus. Então, fidelidade a Deus, né, que eu coloquei aqui, vamos ser sábios, servos, cristãos, sábios e fiéis. Essa fidelidade não é só quando eu estou aqui no culto. Não é só quando eu estou aqui na reunião de jovens, como a gente teve ontem. Não é só quando eu estou na reunião de servas e leigos. Essa fidelidade não é só em algumas áreas da minha vida. A gente é cristão 24 horas por dia. Todos os dias. Até Deus nos chamar. E Jesus vai além. Aí no final ele fala, ele é bem claro, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a outra coisa. Ou servimos a Deus, e aí o exemplo que ele dá é ao dinheiro. Por que Jesus fala isso? Porque o dinheiro é um dos maiores deuses, né, que as pessoas têm, que a gente é tentado a adorar também. Muitas vezes a gente coloca o dinheiro ou outras coisas materiais em primeiro lugar, mas Deus diz, eu quero ser o único Senhor da sua vida. Você pode sim ter dinheiro, mas ele tem que servir e não ser o seu dono. Infelizmente, meus irmãos, às vezes falta, né, na nossa vida, na vida de muitos irmãos, interesse pelo reino de Deus. O que quer dizer isso? Falta interesse em estar aqui no culto, falta interesse em tomar a Santa Ceia, falta interesse em participar dos grupos da igreja, que são para cada um de nós, né? Grupo de servos e leigos é para homens e mulheres, grupo de jovens. Ontem eu fiquei feliz, porque ontem teve o dobro do número de jovens que teve na última reunião. E na última reunião teve 2 jovens, ontem teve 4. Mas e cadê os outros? Né? Então, às vezes, a gente inventa desculpas, a gente esconde a nossa frieza espiritual atrás de desculpas. Às vezes, a gente até dá desculpa de sustento para, eu tenho que trabalhar, não posso ir na igreja, não posso estar lá alimentando a minha fé. Aí Jesus faz um alerta, né? Se a gente não é fiel no pouco, como é que nós vamos querer que Deus nos coloque sobre coisas maiores? Como é que, também como cristãos e igreja, se nós formos infiéis, se a gente não tiver compromisso e dedicação, como é que nós queremos que Deus nos dê mais? Eu vou dar um exemplo. Eu acredito que todos vocês têm o mesmo desejo que eu tenho, que é o desejo de Deus. Que a gente tenha cada vez mais gente na igreja. Fora os 500 que estão na nossa lista de membros, a gente quer ter mais. Por quê? Para encher a igreja? Não, para encher o céu. Né? Agora, se nós queremos encher a igreja, mas muitas vezes nós mesmos não estamos aqui enchendo a igreja, como é que a gente quer pedir que Deus nos dê mais gente? Né? Vejam, que bom que vocês estão aqui, mas é bom a gente analisar, né? Com 500 membros aqui, todo culto deveria estar lotado a igreja. E ainda ia faltar lugar, né? Se viesse 250, metade, já ia estar cheio. Não cabe mais que 250 aqui dentro, né? A gente sempre deveria estar aqui. Todos, né? Isso é mostrar fidelidade. Agora, vocês viram que eu mostrei que muitas vezes a gente é, então, infiel. Tem uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus foi fiel por nós. Ele deu a vida na cruz para nos dar o perdão, a vida e a salvação. Nós não conseguimos conquistar. Porque Deus quer que todos nós e todas as pessoas sejam salvas, venham a conhecer a verdade que é Jesus. E Jesus é fiel nas suas promessas. E uma delas é a seguinte: eu vou estar com vocês todos os dias até o fim do mundo. Jesus, né, foi fiel e sábio na sua missão até a cruz.
e depois subiu ao céu e não deixou a gente sozinho, mandou o Espírito Santo para nos guiar. Então, meus irmãos, por isso eu coloquei então esse título, né? Aí tem um homem ali caminhando, né, em direção à cruz. Sejamos cristãos sábios e fiéis. Mas não vamos fazer isso sozinhos, porque a gente não consegue. Pelas nossas próprias forças, a gente não faz isso. Temos que deixar Deus nos guiar e Deus nos conduzir e agir em nós. Como? Vocês sabem. Palavra de Deus, Santa Ceia, viver cada dia na fé do batismo que a gente recebeu. Deixar que Deus, pela palavra, pela Santa Ceia, alimente a nossa fé, transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, transforme a nossa vida inteira. Porque a Bíblia diz, é Ele quem opera em nós, tanto o pensar e o querer como o agir. O nosso pensar, querer e agir sempre vai contra o que Deus quer. Por isso Ele tem que nos encharcar com a mente de Cristo. Sejamos cristãos sábios e fiéis, meus irmãos, porque Jesus foi um servo de Deus, sábio e fiel até o fim do nosso lugar. Então Ele atua em nós. Ele atua através de nós para levar a salvação a outras pessoas. É o que Jesus diz no texto. Use as riquezas para fazer amigos. Como é que alguém que não é amigo de Deus se torna amigo de Deus? É quando ele crê em Jesus. Então ele está dizendo, usem as riquezas, tudo que Deus nos dá, para levar a minha salvação aos outros. E aí nós vamos sim, meus irmãos, viver felizes. Nós vamos fazer amigos para a eternidade. Eu tenho certeza que vocês, como eu, já tem uma lista de pessoas que vocês querem encontrar lá no céu. Né? O vô, a avó, um tio, um primo. Eu tenho professores que me deram aula no seminário, que já estão lá. Né? A gente quer estar com eles lá. Então lembrem, no final, quando a riqueza desse mundo não tiver mais nenhum valor, não puder fazer mais nada por nós, a gente vai ser recebido por Jesus lá no céu. E lá nós vamos ter então verdadeira alegria, verdadeira riqueza. Reflitam sobre isso, meus irmãos. Como é que eu posso ser cada dia um cristão sábio e fiel? Como é que eu posso ser usado por Deus para fazer amigos para Deus? Amém. Que Deus nos ajude a sempre ser fiéis a Ele no pouco e no muito,